Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. E hoje eu estou com a queridíssima Fabiana Prando, na minha querida musa da contação de histórias, mais uma das minhas musas, a musa da Fefeleche, que é a primeira que eu conheci, né, nas contações de história do nosso querido grupo de estudos, de pesquisa com a Mara, né, com a professora Maria Zilda da Cunha. E eu sempre fiquei muito fascinada de ver a Fabi contando histórias, sempre muito lúdica, agora com o canal também, com o podcast, uma delícia de ouvir. E ela criou um jogo maravilhoso chamado Trickster, gente. E eu fiquei apaixonada assim que eu vi. Eu queria perguntar sobre esse jogo, porque ele tem história. O próprio jogo tem uma história para ter nascido, né? O Trickster. E depois a gente vai brincar, a gente vai contar a história. No Segundas Histórias, eu sempre conto uma historinha, né? É uma contação de história curta, simples. A Fabi às vezes comenta, eu fico super feliz. É muito bom. E aí, só que dessa vez a gente vai contar a nossa história, não a história dos outros. A gente vai improvisar aqui e vai contar a nossa própria história. Então vai ser bem legal. Eu estou super ansiosa. E a gente vai receber o que tiver que vir, né? Porque o Trickster é que manda, não é a gente. Não é, gente. Ai, é muito legal. E eu brinco com meu filho Francisco, de 7 anos, meu marido também, e a gente fica... É muito legal, porque vai estimulando a criatividade, vai entrando um pouco naquele mundo que a gente está inventando ali na hora, né? Então é um jogo de criatividade, de improviso, né? Bom, não, Fabi, a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre a sua pesquisa. Se não me engano, é uma pesquisa de mestrado, é fruto da sua pesquisa de mestrado, me corrija se eu estiver errada, que nasceu o Trickster. Então me conta como é que foi essa pesquisa e como que você chegou como produto final esse jogo. Tem um cachorro do vizinho latindo aqui participando do Trickster também com a gente. Mas o Trickster, ele é tão generoso assim, né? Ele inclui todo mundo, tudo faz parte de uma boa história. Mas vamos lá para o começo do começo, que é a pesquisa, que é a dissertação de mestrado, que é aquele tempo que a gente não esquece quando você está nesse percurso tão difícil. Então, eu voltei para a universidade, Cris, na verdade, 20 anos depois da graduação. Então, muita coisa aconteceu nesse intervalo e eu já tinha uma experiência muito prática com as histórias, narrando histórias. Então, a minha natural inclinação seria para as histórias, né? Então, literatura para crianças e jovens, e eu achei que isso seria o objeto da minha pesquisa. Mas a minha orientadora, que é a professora Fabiana Buitorcarelli, ela é muito bacana, porque ela é ousada, ela acredita, ela tem esse espírito também, né, de disrupção. E a gente tem esse grupo que se chama GENAM, que é o Grupo de Estudo em Narrativa e Medicina, e o GENAM tem essa combinação, né, essas áreas que se conectam, tanto a medicina quanto a narrativa, as letras. E quando eu entrei no GENAM, eu tinha alguma coisa para colaborar também, porque eu tinha minha experiência como narradora voluntária nos hospitais. Então eu achei bacana, porque você chega num lugar 20 anos depois, você tem muito que aprender, mas você também tem alguma coisa para trocar, para contribuir. E eu acho que isso é o diferencial, né, da graduação e da pós-graduação. Na graduação você está mais cru, né? E na pós você já fala, não, eu tenho alguma coisa para contribuir também. A gente tem uma certa, né, autonomia. E nesse contexto, eu fiquei sabendo que o grupo tinha umas ações com crianças em hospital. E eles descreveram e eu achei aquilo muito estranho, a forma que eles abordavam as crianças no hospital. E aí eu falei, puxa, mas não é assim, a gente não pode perguntar para uma criança o que está acontecendo com ela na internação, né? Isso é muito abrupto, você tem que ter uma mediação, não é assim, a gente brinca, a gente leva um livro, a gente joga, tem uma história. Eu tenho uma formação de atuação muito grande em séries iniciais, trabalhei muitos anos com turma de alfabetização.
Então, a gente é muito amaciado pela sala de aula. E se você trabalha com crianças menores, mais ainda. E aí, falei para eles que eu tinha, como voluntária, uma ferramenta que era um jogo que eu utilizava. E esse jogo a gente usava nessa interação com as crianças. Aí a Fabiana Carelli falou assim, poxa, deixa eu ver como é esse jogo. Aí ela falou, que bacana. Eu falei assim, olha, aí também tem um outro jogo que eu fiz por causa desse jogo. Você tem um jogo? Eu falei, tem um jogo que eu fiz por causa desse jogo. Deixa eu ver. E aí eu mostrei um jogo que eu tinha feito num ateliê de artes, antes do mestrado. E aí quando ela viu aquilo, ela ficou muito louca e falou, que é isso? Você vai fazer o seu trabalho em cima desse jogo. Então eu cheguei com as coisas que eu tinha e isso entrou no mestrado desde o começo. Só que o jogo não chamava Trickster. E o jogo não foi usado na sua forma física, porque ele era, olha aqui, Cris, eu tenho aqui ele no original, como ele foi feito. Ele foi feito num ateliê de artes, carta por carta. Ele demorou mais de 2 anos para ser. Que material feito. Que é? É carta mesmo, né? É. Então, aqui, ó, vou mostrar. Aqui a carta tá sem verso, tudo feito à mão, colado, desenhado, técnica mista. Ai, amei. Tudo assim, mano. Olha o verso dele que você tem aí, ó. Ele é todo coladinho, tá vendo? Olha, que lindo. Então você imagine, né? Ele tá assim, ó, é uma caixinha de jogo, né? Se transformou numa coisa mais popular mesmo. E aí você imagine como é que eu ia colocar isso na mão assim das pessoas, né? Porque ia descolar tudo. Então foi um trabalho que eu morria de medo de estragar. Então, no final das contas, eu tinha um jogo todo pronto, mas com muito receio por estar assim todo bem artesanal, né? Então você descola, rasga, ficava com bastante receio de usar. Novamente, a professora Fabiana Carelli, nessa época, ela estava com uma turma na graduação e eles eram uma turma para escrita criativa, era uma disciplina assim. E ela deu essa sugestão, vamos colocar as cartas do jogo numa plataforma digital, então eles vão ver as cartas lá e eles vão criar textos, mas vão criar textos escritos. Até então, essas cartas eram utilizadas para textos orais, né? Tudo assim, muito de improviso. E foi esse o meu trabalho. Então, eles criaram histórias usando as cartas e sempre no sistema randômico. E a minha investigação foi perceber como que cada um dos autores trabalhou a partir da falta de sentido, aquela situação randômica, caótica, como é que eles conseguiram fazer da falta de sentido criar sentido narrativamente. E a esse processo, né, eu chamei de resiliência narrativa, que é essa capacidade que a gente tem diante da falta de sentido de construir sentido. E que essa não é uma habilidade só textual, essa é uma habilidade para a nossa vida. Porque se você pensar que os eventos que caem assim no nosso colo, eles também parecem essas cartas que você puxa assim, né, do monte, e ai, uma pandemia, né, e agora, perdi o emprego, né, nasceu. Então a vida, ela sempre te dá esses eventos, você não tem domínio, você os recebe, e depois de um tempo você pode retornar a eles, porque essa é a mágica da narrativa, né? Então você volta, vai no tempo e você conta a sua história e confere sentido a ela, né? Então, assim, uma pesquisa de verdade, Cris, que assim, eu tenho muito orgulho dela, porque, primeiro, porque ela teve essa generosidade de trazer uma produção minha, então foi muito autoral e é muito importante você pensar, poxa, você volta depois de 20 anos com alguma coisa que tem importância, né, que acrescenta no ambiente da academia, então você já volta num lugar, legal, né, então assim, não comi muita bola, então peguei, né, cheguei legal, assim na mesma página. E depois a gente teve a oportunidade de fazer análise dos textos dos alunos da graduação, que é outra
Esse novidade. seu trabalho, o seu público foi os alunos da graduação nessa disciplina, não foi nos Isso. hospitais, foi com esses alunos. Foi com esses alunos, né? Então, mostrar que esses alunos, que os alunos de letras, eles produzem um texto que é de qualidade e que pode ser analisado numa dissertação de mestrado. Isso me deixou muito feliz. Teve participação discente de todos os lados e isso faz o trabalho ser bem bonito. E o trabalho tá, até peguei aqui para não esquecer de falar. Depois me manda o link para a gente colocar na descrição do vídeo para as pessoas poderem ler. Mando sim. Então, aí ficou com esse nome bem bonito, Narrativa e Resiliência, a Invenção de Si, um estudo das narrativas produzidas a partir do jogo Enredo. Uau! Que jogo é esse, Cris? É o Trickster. Como é que faz pro Enredo da Trickster? Será que... me conta essa. Então, eu vim direto na fonte. Senta que lá vem história, porque tem história com esse nome, você vai achar que é mentira, mas essa história é pura verdade. Porque, então, passa o tempo, defendi em 2019, né? Agosto de 2019, defendi, tudo lindo, maravilhoso, e aquela vontade de, com a experiência que eu tive, fazer com que esse jogo chegasse a mais pessoas. Claro, porque era tão um desejo que a gente tem, né? Depois de estudar muito, a gente quer que dialogue com a sociedade. Né? Porque não adianta ficar só bonito no seu trabalho, você quer isso no mundo, né? Esse é o nosso propósito. Então você vai para lá, para cá e faz e não faz. Olha, mas isso não é livro, não, isso não pode, isso é jogo, isso é brinquedo, isso. E aí você leva um não daqui, um não dali, um não dali, um não dali, blá, blá, blá. Bom, consegui, né? Falei com o pessoal bacana, vamos fazer, e aí já faz aquela força-tarefa, e aí vem família, vem marido, vamos fazer isso daí, eu aposto em você, vamos fazer, vamos comercializar, vamos, né? Vamos empreender. E tem esse programa que eu faço com a Celina há 5 anos, na Mega Brasil, lá, é amiga da Sandra também, né? Você já passou por lá, não era uma vez. Gente, muito importante. Porque só pessoas importantes vão a esse programa. E uma das pessoas importantes que foi a esse programa, um amigo, autor amigo, é o Milton Célio de Oliveira Filho, que além de escrever livros para crianças, ele tem muita experiência no segmento de jogos. Ele trabalha por muito tempo, ainda trabalha com agro, desenvolve jogos. E quando ele foi ao programa, a gente bateu papo ao vivo, né? Gravamos e depois ficamos trocando figurinhas. Eu falei do jogo, ele falou que o que eu precisasse ele ajudaria, tal. E eu estava precisando de alguém para me ajudar com o famoso manual de instruções. Porque ler manual de instruções já é uma coisa que eu não gosto muito, escrever menos ainda. Então, como fazer... Tem que lembrar de todos os detalhes, né? E aí, falei, você pode me ajudar com isso? Ele falou, posso, vamos bater um papo. Telefonei para ele e ele começou a conversar e falar, olha, tem algumas coisas assim, não coloque jogador, coloque participante, e assim, né? Vários detalhes que fazem muita diferença, porque tem essa questão do jogo, como, né, jogo de azar, então você tem que ter participante, detalhes que para um leigo, né, não fazem diferença, mas no final, importantíssimos. No meio da conversa, ele pergunta, e o nome do seu jogo? O nome do meu jogo? Problema nenhum, o nome do meu jogo é Enredo. Ah, é? E por quê? Não é bom o nome? Ele falou assim, não é bom, esse nome é péssimo, né? É péssimo. Opa! Não, ele é péssimo! O nome oficial tá aqui no trabalho, aprovado, legal, né? Mas faz tanto sentido, enredo da história. É bom pra gente que é de letras, ele né? falou, pra vocês de letras, esse pessoal aí de letras é meio esquisito. Essa turma esquisita aí, inclusive até assistindo esse papo aí, né? O pessoal, eles são mais esquisitos mesmo, já nasceram esquisitos, eles vão entender. Mas você quer ficar só no meio desse pessoal ou você quer que todo mundo participe, né? Falei, olha, pra mim enredo lembra a escola de samba. Falei, não é escola de samba.
Então. Aí, tá vendo? A gente tem outra cabeça, né? Mas faz sentido. E aí eu pensei, poxa, se ele tá lá me orientando, né? Colocando o tempo dele ali para conversar comigo, poxa, se eu soubesse tudo, né? Não precisaria falar com ele. E eu falei, não. Ele falou, olha, tranquila, o nome vai aparecer. Isso é assim. Você tem que pensar que é alguma coisa que vai estar lá no meio de outras coisas e as pessoas, o nome tem que ter força, o nome. Fui resolver um problema e arrumei outro nessa conversa. Né? Caramba, que coisa! Como é que o enredo foi parar no Trickster, hein? E aí, Cris, eu esperei, eu confiei que o nome ia me encontrar, que eu ia encontrar o nome. De repente, estou eu dormindo e eu sonho, porque eu sou uma pessoa que sonha muito, presta atenção nos sonhos, eu anoto os meus sonhos, eu participo de grupos de sonhos. Não, grupo de sonho eu não cheguei, mas eu anoto também. Já fui ao México para fazer incubação de sonhos, enfim, eu dou muita atenção para isso. Sim. Levo muito a sério, né, essas mensagens. Olha o que aconteceu, estou lá sonhando. No meu sonho aparece a Eliana Thier, que é lá do Ateliê Ocuili, em que eu trabalho e também sou aluna, né? Ateliê em que essas cartas foram feitas. Aí ela aparece no sonho e ela fala assim para mim: o nome do seu jogo é Trickster. Nossa, assim, no momento mais no início do início, né? Quando essa ideia de ter um jogo narrativo surgiu, quando eu quis fazer, a gente pensou junto as categorias, né, quais seriam as cartas, então ela tem uma participação muito íntima, né, desse jogo. E apareceu e deu o nome e pronto, aí não teve mais ninguém. Ele surgiu na trapaça mesmo, no meio do seu sonho, pá! Esse é o meu nome, que legal, eu amei, gente. E fez uma diferença, sabe, Cris? Porque agora em agosto vai ser... Dá até para você internacionalizar ele. Já temos uma versão dele em inglês. Ai, que legal, gente! Porque realmente foi Nossa, a questão do nome é muito forte, é muito importante. E foi um turning point, né, para esse jogo. Porque ele ganhou personalidade, ele ganhou tantas coisas que ele não tinha com enredo. Enredo era uma coisa assim meio amorfa, sabe? Eu gosto de enredo, mas eu entendo que o Trickster realmente tem um apelo mais coringa. E uma força, sabe? E assim, e me levou para observar vários acontecimentos ligados a ele, a minha própria trajetória. Então, assim, deu uma vida nova para o jogo, personalizou de uma forma que até assim, antes dele ser feito, porque ele foi feito antes do mestrado, né? Ele tinha um nome enredo já. Quando eu fiz já falei, enredo sempre foi enredo. Ele ganhou uma configuração diferente com a mudança de nome ou ele permaneceu mesmo? Ganhou? Mudou, tudo mudou completamente. Ele já mudou quando ele saiu. Outra coisa que eu acho importante falar, somente para pessoas como eu que tem nasceram no século passado e tem às vezes um pouco de preconceito com o que é digital, né? Acha que tudo que é mais antigo é melhor. Nem sempre, viu? Meus amigos e minhas amigas. Muitas vezes este mundo, essa telinha que a gente reclama porque está preso a ela, né? Muitas vezes ela amplia ao invés de reduzir. E com este jogo aconteceu isso. Porque se você reparar aqui, você olhar aqui, tem uma bordinha com uma cor, né? Essa aqui é diferente. Tem essa terceira aqui, diferente. E castelo. Então, aqui, ó, nessa trinca ficou pente, bruxa e castelo. Então, originalmente, este jogo foi pensado em 3 categorias, que eram os seres, por exemplo, aqui a Dona Bruxa, os cenários, o castelo e os objetos. Tá. O que aconteceu, né? Então, isso estava muito rígido na minha cabeça. As 3 categorias, seres, cenários, objetos. Tá. Regra. Quando vai para o espaço virtual, as cartas começam a embaralhar assim, né? O programa era uma coisa simples, ela embarcou nos tablets, foi uma coisa super simples, a gente fotografou as cartas e colocou ali para que os alunos pudessem fazer os textos. Não fazia mais sentido, né? Então, assim, tudo era intercambiável, você pode fazer uma história acontecer, né? A bruxa, ela pode virar
um cenário, né? Você pode falar que está acontecendo alguma história aqui dentro do caldeirão dela, e de repente ela também pode virar um objeto, isso aqui pode virar um ser. Então, assim, é Sim. tudo tão livre. Sim. Então, as categorias elas foram assim implodidas, porque naquele ambiente não tinha a menor importância, né? Que interessante. Vai ganhando mais criatividade, né? Novas funções. E quando você fazia o enredo, você se inspirou em algum jogo? Como que ele surgiu antes do mestrado? Sim, eu me inspirei. Na verdade, eu fiz o enredo porque eu me irritei com um jogo que eu tinha, que eu usava como voluntária. Aí agora eu vou ter que falar. Que era para o hospital. Era do hospital, que é um jogo que eu tenho até agora, que é bem bacana. É o jogo da associação, né, na qual eu sou parceira, que é a Associação Viva e Deixe Viver, que eu amo. Tenho minha formação toda lá, né? Nossa, conheci o Viva em 2005, então só posso falar coisas. Da associação que você trabalha contando histórias das pessoas no hospital, é isso? E aí os voluntários lá têm, né, esse jogo, esse material para atuar, para fazer aquilo que eu disse que é fundamental. Você não chega para uma criança e vamos conversar, né? Não, você chega para uma criança primeiro, né, com muitas coisas, livro, história, brincadeira, a gente tem toda uma abordagem muito bacana. E aí, nesses momentos é que eles soltam as melhores coisas, né? Naquele momento você está perguntando como você se sente, que eles vão falar como você se sente. Era um momento que ele está se distraído, né? E aí eu conheci esse jogo, né? Ele tem 5 categorias que até hoje eu não entendi porque que elas são assim, né? Personagem, ação, objeto, qualidade e lugares. Qualidades assim que... umas cartas assim que... né? Eu acho que elas assim... Não tem aquela pegada, aquela beleza. Não é tão abstrato, né? E muito ligado ao ambiente hospitalar. Sim. E aí eu ficava, puxa, mas já tá no hospital, né? Não tem como escapar, ainda vai, toma mais hospital. Aí pensando, não, mas por outro lado também é uma oportunidade de ressignificar o hospital. De repente vai tornar esse hospital, né, uma coisa lúdica. Então tudo bem. Mas aí vem isso aqui, né? Não é. Aí a gente é chato. Nossa cara, a gente é chato. Vamos falar, a gente é fefelechento. Fefelechento, pé sujo, isso mesmo. Fefelechento fica, cri-cri, não pode. Aí você fica fefelechando, sendo chato, né? Mas o que acontecia para o desespero do fefelechento, né? Que vive em mim? Era o maior barato. O que a fefelechenta tinha que engolir? Que o jogo era um sucesso, que as crianças se divertiam, que mudava o clima, muda, né? Porque ele não morreu, ele ainda continua sendo usado, né? Com esse propósito. Todo mundo brinca, se diverte, é gostoso, a equipe participa. Eu presenciei coisas assim maravilhosas, né? Nessa interação. E aí eu falei assim, puxa, né? Como é que pode esse jogo? Ele é bom, mas poderia ser melhor, não é isso? A ideia é ótima. Né? E aí, no ateliê, né, que é o Ateliê Ocuili, em que eu trabalho, tem as minhas parceiras e também tem os meus grupos e também, né, participo como aluna no ateliê delas. Elas conhecem bem a fefelechenta aqui e falaram assim, você acha que esse jogo não é bom? Então façam o melhor, né? Porque vocês... está falando. Falei, é mesmo, boa ideia. Desafio aceito. Desafio aceito. E aí o desafio aceito foi o enredo. Então conversei, porque a Eliana Thier, né, essa que apareceu no sonho, ela além dela ser essa amiga querida, ela coordena os grupos lá do ateliê e ela tem muito conhecimento em mitologia, né? Então ela é muito fera nessas categorias. Ela tem mesmo, né, esse amor por essa temática. E aí a gente conversou bastante. Tínhamos pensado, a gente pensou muito na jornada do herói do Campbell, tínhamos pensado em tabuleiro, em colocar todas as coisas assim,
fomos muito para esse lado, conversamos. E aí comecei a desenvolver carta por carta. Lá na Foi você que desenhou tudo? São seus desenhos? Você então, na verdade, eles são colagens, né? Então tem que ter colagem com desenho, é tudo misturado. É uma técnica mista de recorte, colagem com desenho. E você pinta com o quê? Com lápis de cor? Lápis de cor, é. Lápis de cor, e aí aqui tem algumas estampas assim, que é recorte mesmo, né? Revista velha, Cris. Revista velha, corta e monta. E qual que é a ideia, né? De fazer com que a imagem ficasse mais complexa, porque faz muita diferença. Sim. Fazer uma imagem. A Fabi está respondendo todas as perguntas, entendeu? Eu não preciso perguntar, porque ela já está respondendo tudo. Tá ótimo. Aquela imagem chapada que você fica óbvio, né? Óbvio. Inclusive, em alguns momentos depois, pensou, deixa ou não deixa o nome. Não é bom também, né? E aí a gente foi para uma questão assim de que, vamos deixar o nome, porque você coloca também mais uma camada e coloca para conversar muito o mundo, né? O logos e o mitos. Então, e facilita também para diversas idades, né? E para iniciantes. E depois também gostei disso, do logos e do mitos, né? A imagem e a palavra, né? E a palavra também dá para brincar com ela. Sim. E depois você tem uma liberdade, por exemplo, caiu aqui o novelo, você não precisa usar novelo, você pode falar, fiquei tão enrolada. Né? Então você pode ter um sorvete, a bolas de sorvete. Exatamente. Então isso não te limita. Não limita. Tranquilo. Eu achei muito legal porque assim, você foi de um produto bem industrializado de uma pessoa que provavelmente que fez o Conta Pra Mim, que chama? O Eu Conto, uma coisa que é, sei lá, né, fabricantes que entendem do assunto minimamente. Coisa mais mais comercial, pragmática. Daí você foi para um caminho mais artístico, seu, artesanal, autoral. Passou por um momento reflexivo teórico de pesquisadora. E aí você lá na ponta encontrou outro cara comercial que te botou no eixo. Então, assim, comercial... Deixe de ser fefelechenta, né? Fefelechenta, badauê, comercial, só que um comercial mais entendeu? Mais refinado, vamos dizer assim. E né? esse é o uma lugar sacada assim, mais marqueteira da coisa, que é bom também. E esse é o lugar desse grande cruzador de fronteiras que é o Trickster. Mas quando o nome foi cantado para mim no sonho, eu fiquei muito preocupada porque eu tinha que me informar mais sobre essa figura, né, arquetípica. É muito legal, é apaixonante isso, né? Porque tem um lugar assim tão amoral, né? E eu gosto disso, né? Ele te obriga a ter resiliência, com certeza. Ele te obriga a improvisar. E eu achei muito legal o que você falou no começo da nossa conversa, né? Porque a vida é assim, tipo, a epidemia veio, a gente tem controle sobre isso. A gente tem controle como a gente responde sobre isso. E olhe lá, né? É a nossa participação, é como a gente responde, mas a maioria das coisas na vida a gente não tem muito controle, né? Ela vem. Então, é emocionante quando você lê nas histórias, mas quando a gente tá vivendo, a gente fala... Eu quero menos ação. Mas é muito legal, é um jogo de resiliência sensacional por meio da criatividade, do lúdico, mas ensina tanto, né? E assim, e conecta você com a coisa mais real, né? Para mim, de verdade, as pessoas falam, vocês viajam na maionese? Porque essas coisas não existem, né? Né? Então, a gente, às vezes, você ainda tem que lidar com isso. Mas eu falo, bom, isso é muito mais alinhado, né, com a matéria da vida do que um discurso muito racional e quadradinho, né? Isso é muito mais, isso aqui é muito mais ancorado. Tem a sua validade, é claro, mas a gente se enxerga muito mais no mito do que várias... Porque você vê os grandes movimentos que estão, né, acontecendo e direcionando para aquilo. E aí, eu que já gostava do Trickster, né, eu precisava ter uma referência, né, onde ler bem. E aí, uma amiga querida, Vânia, né, ela é
terapeuta junguiana, ela me Legal. indicou este livro que se chama A Astúcia Cria o Mundo. Que barato. Que ultrapassa mito e arte. Então, esse autor aqui, ele fez um trabalho tão bacana, ele pega essa figura arquetípica, porque o trickster aparece em todas as culturas. Convencionalmente usado o termo em língua inglesa é a convenção, né? Então, não tem problema nenhum com isso, mas ele aparece em todas as culturas. E aí uma coisa que eu amei ler aqui, porque as pessoas vão falar assim, você está fazendo apologia ao vigarista? É tudo picareta? Esses políticos, esses ladrões, esses corruptos são todos tricksters? Não são tricksters. Por que eles não são tricksters? Porque a partir do momento em que um trickster dá um golpe para usurpar o poder e ficar como o poderoso, o central, ele deixa de ser trickster. Olha que interessante. O trickster vai ser sempre a figura disruptiva, o marginal. Ele é o desconcerto, né? Ele é o desconcerto. Ele Mas é aquele que vai o colocar... usurpador de poder. Não, ele vai colocar... Ele vai... Sabe o que taca o fogo no parquinho? É ele. Agora, por quê? Para mostrar que aquilo ali não estava bem, a brigada de incêndio não estava funcionando. Ele quer ver realmente o furo no sistema. Então, o trickster, ele vai sempre trabalhar a favor da cultura, né? Porque ele vai mostrar aqueles pontos que estão muito... Que a gente toma como ruim, certo, sabe? Mas não tá. Tá morto, mas esqueceu de deitar. Todo mundo aceita, engole como se fosse normal, mas não é normal. E a gente continua, então, assim, e o trickster fala, opa! Gente, tem um problema aqui, vamos resolver. Vamos mexer? Vamos mexer? E ele tem isso, né? E tudo começa, a principal questão dele é encher a barriga. Então, quando você vê assim, eu preciso, hoje eu tenho que resolver o que eu vou fazer para comer, pum, resolvi isso, no outro dia faço uma outra. Então, aparece demais nessa situação. Ele é tão esperto, sabe, que ao invés dele ir lá e peitar o caçador, né? O que ele vai fazer? Ele não vai entrar nessa coisa de caça e caçador. Ele vai desarmar a armadilha, ele vai comer o queijinho que tá lá na ratoeira sem desarmar a ratoeira. Muito então, esperto, ele não vai entrar na história do rato com o gato, na briga do poder. Não. Queda de braço? Não é com ele. Ele vai tentar um jeito de ir pela malandro, né? Muitas vezes. Muito. O nosso malandro. O Fabi, fala pra mim, assim, a modalidade que eu conheço é essa que tá aqui na descrição. Né? Porque assim, você recebe 5 cartas, embaralha aqui e tal. Deixa eu embaralhar pra... Aí eu pego 5 pra mim, sem ver, e a gente vai tirando uma por vez, né? Não lembro quem começa. Eu sempre começo pelo mais novo, o mais novo sempre quer ser o primeiro. E é bom porque o mais novo, geralmente, ele é mais atrevido, né? Mas existem outras possibilidades. Você quer apresentar antes da gente jogar? A gente joga esse clássico mesmo, mas só para você mostrar. Então, tem muitas. Uma coisa importante que eu gosto de falar, a gente tem, desde que o jogo saiu, né, que foi em agosto do ano passado, foi assim, agosto de 2019, defendi. Agosto de 2020, o Trickster saiu. E, como você sabe, desde agosto, né? Desde 2020, a gente está em pandemia. Então, o Trickster nunca viveu o seu momento, assim, de respeitável público, vamos fazer uma roda e jogar Trickster. Não, sempre então, pela tela. Sempre pela tela e, no máximo, como você faz aí, com o seu grupo familiar, pessoas, né, reunidas. Então, o que a gente tem feito desde então? Toda quarta-feira, porque quarta-feira é o dia de Hermes, né? Você já perguntou qual era o meu trickster favorito, então você já sabe que é Hermes, né? Ele é o tchá-tchá-tchá-tchá. Eu coloco ele encabeçando a fila. Quarta-feira é o dia dele, então sempre na primeira quarta-feira... Ele é da comunicação, né? Comunicação, guia dos caminhos, mensageiro dos deuses. Ele é o único deus que vai... Trânsito livre, vai pro Hades, vai pro Olimpo, anda aqui, ninguém segura. Pinta e borda. Pinta e borda, danado, encrenqueiro, safado, mas ele é ótimo. E aí, é também o guia das almas, né? Então, assim, ele tem várias
vários desdobramentos, várias facetas. E aí, o que tem acontecido que é muito importante? Toda primeira quarta-feira do mês a gente faz um Trickster online, gratuito, as pessoas não precisam ter o jogo, né? Se não quiserem, elas acabam tendo, porque é muito legal ter o jogo, né? E eu fico muito feliz porque o jogo é o meu trabalho também. Você imagine só, Cris, eu que trabalho como contadora de histórias, a escola que eu trabalho desde 2002, olha só, né? Não trabalho mais lá desde então. E aí, sou prestadora de serviço, eu não trabalho, eu não ganho. Então, o meu trabalho é assim, eu não tenho um vínculo com um lugar. Eu tenho que ser trickster. Então, sendo trickster, a gente faz um curso aqui, faz um curso lá, vende, faz, acontece. Porque o mundo mudou, então a gente tem que aprender. Toda vez, uma vez por mês, esse grupo se reúne e a gente brinca, conta histórias e experimenta. Porque o que acontece? Quanto mais você joga, mais ideias vão acontecendo, você improvisa, testa. Então, está sendo um laboratório. E eu comecei a escrever, né, fiz um arquivo, eu já estou com mais de 20. Olha, a última modalidade que eu coloquei já estava no 26. Você jura? Tem um site do Trickster? Tem o site trickstermania.com. E mas lá você põe o link para os encontros de quarta-feira? Tá lá. Trickstermania.com, beleza. E aí, o que acontece? Eu ainda não disponibilizei no site essas modalidades todas, eu estou preparando, fazendo bem bonitinho. Então ia ser legal, né? E eu tenho experimentado muitas delas. E teve uma que me causou assim, uma alegria, porque foi um desdobramento, e eu achei tão importante nós que trabalhamos com comunicação, né? Você vem do jornalismo também, né? Além das letras, a questão que a linguagem, né? Ela não é só essa ferramenta da literatura, do lúdico, ela também é uma ferramenta muito importante de cidadania, do seu lugar no mundo, de poder. Então saiu um Trickster Argumento, em que a gente coloca as cartas, e aí você tem que escolher e argumentar, né? A gente coloca assim, vamos supor, faz de conta que eu coloquei aqui para você na tela, então, bruxa, Okuili, que é a carta mais enigmática do jogo, eu né? Eu te perguntei uma vez, né? Eu te mandei um áudio. Que caiu que a cobra. É o nome do ateliê e é uma cobra, né? Então, vamos supor, a gente tem aqui cemitério, Okuili e bruxa. Fiz uma abertura de 3 cartas. E aí, a carta âncora é chapéu. E aí vamos supor que nós temos aqui 3 pessoas, cada uma vai escolher uma carta para justificar que a sua carta combina melhor com o chapéu. Aí você vai usar os seus argumentos. Ai, que legal, bruxa usa chapéu. E aí você vai falar, bruxa usa chapéu, essa claro que combina mais com ela. Não há dúvida, é o par perfeito, é isso. Só que aí a pessoa vai vir e vai usar um outro argumento para falar que não, que a combinação melhor é a carta Okuili com o chapéu. Aí o outro fala, não, é o cemitério. Tem a ver com como é que é? Do Pequeno Príncipe? Que engoliu a cobra, engoliu e parecia um chapéu, o desenho. Olha só que legal. Dá até para ter referências, né? Então, e aí você cria esse lugar, assim, argumentativo, baseado em figuras completamente do imaginário, mas você está investindo numa função, nessa retórica, né, nessa oratória, que nós, falantes de língua portuguesa, a gente não tem isso na nossa formação. O pessoal que vai para o direito tem, né? Mas via de regra na escola você não tem. Mas cai muito texto argumentativo no vestibular, né? Então é até bom para desenvolver isso, né? Como é bonito, né? Você vê, e aí é o que falta no mundo tão polarizado que a gente vive hoje, que é um mundo que não conhece mais a metáfora, né? As pessoas fazerem o livre, o bonito debate das ideias, né? Em que eu não ofendo você, não entro nesse lugar do seu valor. Eu vou falar, sobre isso, a gente vai falar, né? De visão, né? De mundo. E eu fiquei tão feliz, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma ferramenta que investe nesse lugar que eu vivo nele, você vive também, você é uma elfa, né? Então, assim, esse lugar é que a gente habita.
ele é muito familiar, né? Mas você vê que ele pode se desdobrar e oferecer, né, uma oportunidade de aprimorar essa ferramenta que, para mim, é assim, um investimento na cidadania, né? Fazer com que a pessoa tenha voz, tenha bons argumentos, sólidos argumentos. Com certeza. Para estar no mundo, se colocar. Porque eu, Cris, eu tenho essa coisa, para mim, eu sou ativista do imaginário. Ai, nós somos muito. A coisa tá um horror? Tá. Reclamar? Todo mundo reclama. Mas aceita o convite, que nem eu aceitei aqui. Esse aqui foi Felechê, então você acha isso aqui uma porcaria? Foi Felechê, então ofereça para o mundo algo, né, que seja melhor. E só quem tem imaginação, né, pode fazer isso. Não, você fica com as ideias dos outros, querida. E aí, isso daí, né, do mesmo lugar que veio o problema, não vai vir a solução, você tem que ir para outro lugar. Então, é super... Eu acho, assim, que isso é alguma coisa muito, mas muito importante. E não porque ensina uma coisinha desse tamanho, não. A gente está falando de coisas estruturais. Vai mexer com a sua... Nosso autoconhecimento, né? Exatamente. Saber quem somos. Que é uma das grandes questões do ser humano, desde que o ser humano está aqui nesse mundinho, né? Então, assim, eu te falei, esse é um exemplo, né, de uma modalidade que se desdobrou e que me deixou, assim, muito feliz, porque tem acontecido várias coisas. A gente brinca assim, Trickster notícia, Trickster fofoca, Oráculo do Trickster. Oráculo do Trickster, signo, você fala, vou falar na música, você pega uma cantiga de roda, mas qualquer coisa que tire você do seu lugar mesmo de conforto. Zona de conforto. Vamos jogar? Eu tô muito ansiosa pra gente jogar. Vamos jogar. Então, eu separei 5 cartas que eu não estou vendo. Eu vou fechar meu olho para mostrar para vocês. Eu não estou vendo. Você quer que eu separe 5 também, né? Sem olhar. Sem você ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tá 5 mesmo. Não sei quais são. Sem roubar, e não é porque é Trix que você vai ter. Ai, meu Deus. Pronto. Dá uma emoçãozinha, né? Quem faz muito bem isso são os palhaços, né? Os clowns, né? Eles são muito bons de improviso. Eu adoro os Doutores da Alegria. E tinha aquele... Acho que existe ainda. Como que chamam? Eu fui em algumas apresentações deles. Jogando no quintal. Eles são incríveis. Gente do céu, eles são sensacionais. E olha, é muito treino, sabe? E muitos deles são os Doutores da Alegria também. Se você jogar muito, você fica cada vez melhor, né? E cada vez mais afiado. Então, meu Deus. A Fabi já tá super afiada. Vamos lá. Então, eu vou começar, tá, Fabi? Eu sou sua consumidora. Vamos lá, é você. Vamos lá. Ai, meu Deus. Castelo. Eu vou de clichê. Não tem problema. Era uma vez um lindo castelo na cidade de Artimanha. Eu posso continuar assim até quando eu quiser, entendi? Quando você falar, autorizar, eu... Esse castelo, ele tinha um mistério dentro dele. Todo mundo que passava sentia algo de diferente, mas não sabia explicar qual era esse mistério. Então, viajantes do mundo, do país todo, chegavam na cidade de Artimanha para desvendar esse mistério. Mas ninguém, já fazia 300 anos, e ninguém tinha desvendado esse bendito desse mistério do castelo da cidade de Artimanha, que já estava se urbanizando bastante, mas o castelo estava lá, todo medieval, todo reposo. É isso, gente. Que mistério mais misterioso! Era uma coisa que deixava todo mundo, o mundo inteiro, desesperado. E diziam que era um mistério misterioso, daqueles assim bem cascudos. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão pensando que aquilo, por ser antigo, é mentira, né? E falava assim, isso daí é história, não tem mistério nenhum. Vamos lá, essa cidade de Artimanha aí deve ser aquelas cidades meio caídas, que não tem atração nenhuma, e aí ficam criando essas histórias para gerar renda. Só pode ser isso, porque tem sempre essas pessoas que duvidam de tudo. Pois bem,
um grupo dessas pessoas bem que não acreditam em nada, as pessoas que só acreditam no que pode ser comprovado, querem sempre evidências, aqueles caçadores de mitos. Bem, uma turma de caçadores de mitos armou, então, uma perícia para ir lá no reino e vistoriar o castelo de Artimanha. E aí a cidade ficou assim espantada, porque eles chegaram meio esquisitos, assim, com aquele ar arrogante, porque esse pessoal muito cabeçudo é arrogante, né? Chega lá, seus bobões, vocês ainda estão na Idade Média, não tem nada de mistério. E olha, aqui a gente vai acabar com essa palhaçada, porque ninguém aqui brinca em serviço, hein? Muito bom. Eu já ia inventar um brinco na história, gente. Pessoas que já manjam é outra história. Bem, um belo dia, e eu não sei fazer as coisas tão... Esse povinho aí, esse povinho sabe tudo, esse povinho que dá risadas das histórias, entrou lá. E tava lá já há um bom tempo, né? Um belo dia, eles estavam fazendo todas as vistorias e falaram: pra gente acabar com essa palhaçada, a gente precisa descobrir qual é esse mistério. Porque tem um mistério misterioso, mas tá muito vago. Aí as pessoas passam em frente e sentem alguma coisa. A gente precisa saber exatamente o que é essa coisa. Eles fizeram uma entrevista com o público. E o que eles perceberam é que toda vez que eles passavam na frente de uma sacada, de uma janela, de uma única janela, das 300 janelas que havia naquele castelo, nascia sempre uma flor. Ela nascia e ela morria. Ela nascia no nascer do sol e no pôr do sol ela morria. E aí eles falaram: é isso, a gente vai descobrir qual é a espécie dessa flor, a gente vai comprovar que essa é uma espécie em latim, e pronto, a gente vai mostrar que esse é típico, é da botânica, esse é um tipo de flor que nasce e morre com o pôr do sol, e acabou com essa história, com essa palhaçada toda. Foi isso. Que coisa, né? A gente fica perdendo tempo com essas pessoas, porque a ignorância é uma coisa terrível. A ignorância mantém as pessoas nesse lugar. Um shopping nesse castelo, não é mesmo? Por que fica perdendo tempo? Inclusive, essa era a ideia, né? Vamos acabar com isso. Precisamos acabar com essas bobagens. Sim, iniciaram os trabalhos científicos. E para a sorte deles, e para o azar da turma de Artimanha, lá entre os tais caçadores de mitos, existia um que era botânico. Era o que ele queria, né? Agora era com ele. Ele ia usar todo aquele conhecimento de enciclopédia que ele tinha. Aí ele chegou assim, já abrindo espaço, pegou, sabe, aqueles materiais, abriu uma maleta, tirou uma vassourinha e começou a espanar a flor, a pobrezinha da flor. E aí uma coisa muito estranha aconteceu, porque quando ele começou a espanar a flor, o pólen da flor se espalhou, mas formou uma névoa e cobriu todo o entorno. Vazou os muros do castelo e baixou em toda a Artimanha. Meu Deus, me ajuda. Vem a criatividade. E aí, esse pólen tinha um tom amarelo-ouro, diferente da cor da flor, que ela mudava de acordo com as estações. Mas ele tinha uma cor amarelo-ouro. E ele foi voando pela cidade, até que eles entraram dentro de um jardim. Um jardim ali perto do centro, perto da igreja. Só que eles foram seguindo essa névoa, desse pólen amarelo. E sem perceber, eles se perderam nesse jardim. Eles encontraram uns canteiros que eles nunca passeavam antes. Simplesmente as pessoas não prestavam atenção mais na natureza que tinha na cidade. Elas prestavam atenção na nova loja, no cinema que abriu, enfim, nos comércios, mas não prestavam muita atenção na parte da natureza.
Então, só que aí eles conheceram uns cantos muito bonitos naquele jardim que eles nem davam muita bola. Até aí tudo bem, só que eles perceberam que eles estavam perdidos. Era como se eles estivessem dentro de um labirinto. E lá eles encontraram, sabe o que, Fabi? Muitas e muitas e muitas flores que nascem no nascer do sol e morrem no pôr do sol todos os dias. Não é possível. A gente deve estar sendo contaminado com o ar dessa cidade, ficando meio louco. Ai, gente, tinha um dos cientistas lá que ficou assim tão feliz, sabe? Era como se ele tivesse se libertado, saído do armário, sabe? Mas saído do armário no sentido assim, não com relação à opção sexual dele. Ele saiu do armário porque o pobrezinho, sabe? Ele tinha nascido numa família de gente muito científica, então ele tinha que sufocar sua natureza sonhadora naquele jeitão cientista de ser. E aí, ele, né, se inscreveu nessa missão e acompanhou o grupo todo e foi seguindo aquele pólen e chegou nesse lugar que era um verdadeiro labirinto, gente. E viu que os seus colegas tão sérios, cientistas, ficaram com aquela cara assim de embasbacados. Ai, ele se soltou, ele falou: ai, que coisa maravilhosa! Olha lá em cima, no céu, vocês estão vendo? E aí todos olharam para ele: ali, olha só! Aquela minhoca que está ali conversando com aquele hipopótamo! Uau, que demais! Todo mundo ficou muito desconcertado. Mas é você mesmo, Euclides? Euclides? Clique, um beijo pra você. Euclides deixou cair até o óculos. Todo Nossa! Mundo... Fulaninha se engasgou, Regina se engasgou. Vamos botar os nossos amigos. Paulo tropeçou, mas que história é essa? Vamos lá. Até tu, Cli-Cli, até tu. Aí, de repente, eis que de repente, esse hipopótamo, essa minhoquinha, não foi nada, não foi páreo para a imensa, a enorme, a gigante nuvem negra que invadiu a cidade de Artimanha. E você só ouviu... Estava chegando uma imensa, mas uma imensa e densa tempestade. E Cli-Cli não se abateu. Mesmo na tempestade, ele falou assim: vamos ficar! A gente tem que entrar em contato com a realidade! Vamos experimentar! Vamos fundo nessa experiência. Eu falo assim: Cli, para com isso, a gente vai aonde? A gente está dentro do labirinto, Cli! Como que nós vamos sair desse labirinto? Não é com essa sua cabeça de ovo! Você fica com essas ideias. Cli, volta, Cli. Ai, Cli, volta. Você sempre foi tão genial. Agora tá com essas bobagens. Por favor, precisamos da sua melhor ideia para sair deste labirinto, Cli. E o Cli não queria saber de ideia nenhuma. Ele estava lá se conectando com as forças da natureza. Com a cabeça nas nuvens. Cabeça nas nuvens que estavam pretas, carregadas. Vinha tempestade aí. Ai, meu Deus, agora é a minha última, hein? Quem fecha você, Fabi. Oh, Deus. E foi que a nuvem se aproximou, carregadíssima, e eles presos nesse labirinto cheio das flores que nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem. As flores diante dessa nuvem, Fabi, olha que coisa mais linda, eu fiquei encantadíssima. Elas foram crescendo, crescendo. E elas formavam uma espécie de grandes leques, imensos leques, sabe? A maior flor do mundo. Sim, do Saramago. Elas formavam uma espécie de moinhos de vento. Elas cresceram. Que barato louco que a gente tomou para fazer essa história, não sei. Elas cresceram. Mandaram essa imensa nuvem embora. Mas, antes de ela ir por completo, caiu uma fina chuva que foi derretendo as nossas lindas flores que se tornaram pó e o labirinto fez-se deserto. As flores nunca mais apareceram, nem mesmo a flor na janela do castelo. Fecha a história agora, sabe? Batata quente, queimou. E aí,
aquele grupo ficou assim, sem palavras. Puxa vida. O Cli-Cli chorava que nem um menino, emocionado, emocionado. A Regina, os olhos arregalados. Ela dizia, mas só podia acontecer isso com a gente? Que coisa, que aventura disparatada. A gente foi desafiar isso? Não é possível. Mas algo bem distante chamou a atenção deles. Porque o deserto não era um deserto isento de vida. O deserto tinha uma ave preta. Parecia um ponto distante. E aí eles miraram, porque aquela paisagem monótona no deserto, viram uma ave preta que foi ficando maior, 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 maior. E de repente, aquela escuridão toda os envolveu com as suas asas. E eles saíram voando daquele ambiente, voando. Cli-Cli estava virando os olhinhos. Os outros já estavam gelados, mas Cli-Cli assumiu o controle e aí montou no dorso daquela ave e foi dando as coordenadas até que eles pararam, aterrissaram numa caverna. E no fundo desta caverna estava um sábio centauro. Dizem que ele era meio aparentado do Quiron, aquele centauro que era o mestre dos heróis. E este centauro deu uma palestra para essa turma, trouxe para eles assim um lugar tão apaziguado que você não precisa deixar de acreditar em certas coisas para ser um cientista e nem precisa desdenhar da ciência, desfazer das coisas boas que a ciência oferece, porque você tem um lado forte, né, místico e sonhador. Então este sábio, né, este centauro, colocou ali para eles tantas reflexões que este grupo saiu da caverna, Cris, e resolveu participar de um grupo que pensava assim como eles. Aí eles deixaram de ser caçadores de mitos e foram participar de um grupo de pesquisa para as pessoas que gostam de produções literárias, para jovens e crianças. Legal. E aí eles foram... Eu lembro dessa história, acho que eu estive lá. Foram lá e eles continuam se encontrando, mesmo com pandemia, eles se encontram assim pelo Zoom, e eles dizem que o melhor, né, dessa história é a gente unir esses dois mundos, porque um mundo tem muito para contar para o outro, né? Então, assim, trocar, né? É bom, a gente pode ter acesso a toda essa força da imaginação, a gente pode tomar a nossa vacina, porque vacina é bacana, é da ciência, e vai manter a gente assim, né, firme e forte aí nessa nossa vida que é cheia de mistérios. E, enfim, eu acho que eles continuam assim, felizes e unidos. E fazendo vídeo para contar grandes feitos e jogos. Isso. Resistindo. Amei, Fabi, muito bom. Dá vontade de jogar a tarde toda, porque é muito gostoso. Vamos que vamos, né? Dizem por aí que esse castelo virou uma universidade, não sei se é verdade. Quem souber a verdade, depois conta pra gente. Espero que continue existindo, porque tem muita gente que tá querendo que não exista mais, né? Ai, meu Deus. Muito bom, Fabi, muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço pelo convite, por participar, né, dessa sua iniciativa tão bonita e generosa e que tem esse parentesco comigo, né, que é trazer o lugar da pesquisa para brilhar no mundo, na vida das pessoas, né, é nesse lugar que a gente quer estar, né, de troca e de aprendizagem. Bom, quem quiser comprar o Trickster, entra lá no Trickster Mania, entra em contato com a Fabi.
Também quem não quiser comprar e quiser jogar online nas quartas-feiras também Super, pode. super bem. Mas compra que vale super a pena, porque une muito a família, os amigos e é um ótimo passatempo. E até assim, se você estiver sozinho, quiser criar, você gosta de desenvolver a criatividade, também serve, viu? Não deixa de dar o seu like, se inscrever no nosso canal. E até a próxima história. Beijos e até mais.